Pessoal, estamos falando de questão jornada 6-1, né? E toda a discussão que tomou as redes sociais. Grosso modo, para quem não está entendendo, vamos lá. O que o pessoal está discutindo, está defendendo? Hoje, a jornada máxima de trabalho no Brasil são de 44 horas semanais, né? Com um limite de 8 horas por dia. Isso dá 5 dias com 8 e um dia com 4. Normalmente é um sábado, pode ser um domingo. Né? Discute-se muito que esse tipo de jornada leva à estafa e reduz, inclusive, a produtividade das pessoas. Então, o que um projeto que está tentando ser proposto pela deputada Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, aponta o fim dessa jornada e uma mudança para que o limite seja de 8 horas por dia com 4 dias por semana de trabalho, limite semanal de 36 horas para caso tenha hora extra. Então, o que acontece? Ou seja, você passa de 6-1 para 4-3. E aí, muita gente tem defendido essa posição nas redes. Em muitos países do mundo, né, na Europa, em outros locais, você tem categorias trabalhando com 36 horas, com 35 horas, com 30 horas. Discute-se que isso poderia melhorar a qualidade de vida e, é claro, teria que manter o salário das pessoas nessa estabilidade. A discussão é uma discussão que está bastante polarizada. Muita gente que fala, mas isso aí vai atrapalhar a economia, não vai atrapalhar a economia, mas esse projeto já teve o mérito de colocar essa discussão em debate, esse debate novamente na pauta. A última vez que essa pauta apareceu com força foi ainda no final do governo Lula, início do governo Dilma, quando as centrais sindicais defenderam a mudança da jornada de trabalho de 44 horas por semana para 40 horas semanais, que na prática também permitiria uma jornada de 5 horas por semana. No Brasil, muitas empresas já trabalham na categoria de 4 horas por 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso numa experiência que ela é voluntária. E vamos ver para onde esse debate vai. Falamos agora de um assunto que é predominante nas redes sociais desde o último final de semana, a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que prevê acabar com a escala 6.1. Eu esclareço aqui que essa PEC já possui 134 assinaturas na Câmara dos Deputados. Ao todo, é preciso a assinatura de ao menos 171 parlamentares para que o assunto possa ser protocolado. O Theo Cury está aqui com a gente e conseguiu algumas apurações para nos explicar também o que a Justiça do Trabalho tem falado sobre esse assunto, Theo. Vamos lá, Estevam. Primeiro vamos falar o que essa proposta prevê, o que ela está querendo mudar com relação ao que de fato existe hoje. Lembrando que ainda não é uma proposta de emenda à Constituição, porque o trâmite dela não teve início ainda lá na Câmara dos Deputados, porque não atingiu o número mínimo de assinaturas necessário para que ela possa, de fato, virar uma proposta de emenda à Constituição. Estevão disse que são 171 assinaturas necessárias para que esse projeto de uma proposta de fato se torne uma proposta. Por enquanto ela tem 134 assinaturas colhidas e a ideia é que os deputados vão, dependendo da posição deles, assinando esse texto. E aí, de fato, com 171 assinaturas, ele passa a tramitar lá na Câmara dos Deputados. A gente separou, então, uma tela para mostrar como funciona hoje e como deve funcionar a partir de agora. Hoje, a escala de trabalho que se convencionou é de 6-1. São 6 dias trabalhado com 1 dia de descanso, que normalmente coincide na maioria dos trabalhos formais aqui no país com o domingo. 8 horas diárias de trabalho, limitadas a 44 horas semanais. Quem adota esse tipo de modelo são, por exemplo, setores como de restaurante, mercados, saúde, serviços, empresas de jornalismo também, enfim, uma série de setores se baseiam nessa escala de 6-1, como ela se convencionou chamada. Como que seria com a proposta que pode entrar em tramitação lá na Câmara dos Deputados? Haveria uma redução da carga horária de trabalho, mantido o salário, 4 dias por semana, 3 dias de descanso, 8 horas diárias, limitados a 36 horas semanais. A justificativa para que houvesse essa proposta de mudança no funcionamento dessa escala de trabalho hoje: saúde e produtividade. A avaliação de especialistas é que os trabalhadores que seguem esse modelo, grande parte da população segue esse modelo, que esses trabalhadores ficam
exaustos ao final dessa escala de trabalho, trabalhando 6 dias e folgando apenas um. Obviamente, há acordos e convenções trabalhistas que, por exemplo, nesse mesmo esquema, prevêem o sábado e o domingo de folga, não somente o domingo, apesar de o contrato prever 6 por 1. Mas a questão da saúde mental e saúde física também entram nessa conta, pesam para a justificativa de esse projeto de proposta de emenda à Constituição ser apresentado. Um outro ponto é que alguns especialistas afirmam que a produtividade aumenta com um tempo menor de trabalho previsto ao longo da semana. Muitos modelos de 4 dias de trabalho na semana usam como argumento, principalmente em países da Europa que já adotam esse modelo, que uma semana mais curta de trabalho é mais produtiva, que com menos dias na semana o trabalhador entrega mais, levando em consideração o tempo que ele tem. Obviamente, isso está aberto para discussão. Há, por exemplo, pessoas que criticam, setores que criticam, e empregadores e confederações, associações e entidades que criticam essa redução. Acho que isso pode prejudicar justamente a produtividade dos trabalhadores e dos empregados. Isso, obviamente, será muito discutido mais adiante quando de fato, e se de fato, essa proposta de emenda à Constituição conseguir alcançar as 171 assinaturas necessárias. Estevão. Bom, Theo, você nos explicou então como que está formado este projeto que foi apresentado pela deputada Érica Hilton aqui de São Paulo, e eu sei que você fez uma apuração muito bacana aí para entender como que os órgãos oficiais, no caso a Justiça do Trabalho, está enxergando essa proposta na prática. Vamos lá, conversando não só com integrantes da Justiça do Trabalho, conversando também com integrantes do Ministério Público do Trabalho, inclusive o Ministério Público do Trabalho muito fechado, não quer comentar oficialmente nada com relação a esse assunto, está concentrando tudo no Procurador-Geral do Trabalho, porque enquanto não há uma proposta de emenda à Constituição em tramitação, na avaliação deles não há o que se comentar. Mas conversando com fontes que atuam tanto no Ministério Público do Trabalho quanto na Justiça do Trabalho, a avaliação é a de que, historicamente, tradicionalmente, é possível reduzir a jornada de trabalho, e isso vem sendo aceito em diversos casos na Justiça do Trabalho, nas mais diversas esferas aqui no Brasil, desde que não haja uma redução salarial. Ou seja, pode-se reduzir a quantidade de horas trabalhada na semana desde que o salário permaneça o mesmo, desde que não haja uma alteração no salário. Muitas dessas mudanças acontecem justamente por acordos entre a empresa e o funcionário e pelas convenções trabalhistas. Então, a avaliação das fontes com as quais eu conversei ontem ao longo do dia é de que isso já vem sendo aceito, ou seja, uma sinalização do impacto que poderia ter essa proposta uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal e uma vez promulgada essa emenda à Constituição. Também não há questionamentos na Justiça do Trabalho hoje, muitos questionamentos com relação ao 6 por 1. Me ponderaram essa informação também, que para além de haver a possibilidade que vem sendo aceita na Justiça por diversas empresas, por diversas companhias, de redução da carga horária com a manutenção do salário, a despeito disso, não há um questionamento grande, em grande quantidade na Justiça do Trabalho com relação à escala atual, de 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. Mas, obviamente, tudo isso será discutido uma vez e se essa proposta, de fato, começar a tramitar. Por que eu digo isso? Porque uma vez que ela entrar em tramitação na Câmara dos Deputados, se isso de fato acontecer, chegando a esse número mínimo de 171 votos, muitas discussões vão acontecer, audiências públicas, o próprio Ministério Público do Trabalho será chamado a se manifestar, entidades, associações e também juízes da Justiça do Trabalho.